Os ensinamentos de Cristo variavam segundo o seu propósito e audiência. Algumas vezes, ele falava de forma direta. Outras, ele mencionava partes da Escritura e as interpretava, e em outros momentos falava em parábolas. As parábolas, em especial, eram um meio usado por Jesus para transmitir verdades, partindo do conhecido para o desconhecido. Ou seja, ele buscava chamar a atenção através de elementos do dia a dia, da natureza, ou mesmo histórias com crenças populares, para, através delas, despertar no ouvinte o desejo de saber qual seria ou seriam as lições espirituais que transmitiria. Ele mesmo disse em Mateus 13, 13 a 15, que o objetivo das parábolas era para que muitos de seus ouvintes não compreendessem a princípio, mas para que depois os que desejavam saber o significado o buscassem e ele daria a interpretação. Nem sempre as parábolas de Jesus eram congruentes com a realidade. Na parábola do semeador, por exemplo, ele fala de algo que nenhum semeador da sua época faria: jogar a semente em um terreno pedregoso, espinhoso ou no caminho. Mas por que Jesus disse que esse semeador em particular fez assim? Em outro momento, ele falou de um administrador desonesto, que agiu de forma desonesta para ganhar benefício próprio. E ele foi elogiado por seu Senhor. Por que Cristo mencionou sobre ser desonesto como algo positivo? O que Jesus queria ensinar com isso? Todos esses aspectos são comuns, ou mesmo contrários, ao senso comum, como também verdades mencionadas na Escritura, presentes nas parábolas, eram parte do objetivo de Cristo no contar parábolas. Todavia, todos os pormenores da narrativa presente nas parábolas necessariamente não representariam a realidade da vida das pessoas em seus dias, ou mesmo eram congruentes com todos os aspectos morais ensinados pela Escritura, mas teriam, no contexto geral, uma lição espiritual objetiva a ser aprendida como foco. Algumas parábolas bíblicas até dão vida a seres inanimados, como árvores e outras plantas que falam, como nós vemos no Antigo Testamento. Assim, para ser plenamente compreendida, a parábola tem que ser analisada dentro do contexto em que ela foi apresentada na Bíblia. Qual seria a lição que Cristo desejava ensinar com aquela história fictícia? Queria Jesus apresentar uma verdade geral ou elucidar um ponto específico? Estava ele dirigindo-se à multidão, seus discípulos, ou a um problema específico levantado por seus oponentes? Essas e outras questões devem ser respondidas antes de se tirar as lições práticas delas nos dias de hoje. Muitas vezes as lições tiradas pelos intérpretes modernos, mesmo que pareçam coerentes, fogem do objetivo original de Cristo com suas parábolas. A parábola do rico e Lázaro é uma que, de forma particular, deve considerar propriamente todos os aspectos hermenêuticos antes de se chegar às conclusões finais sobre o que Jesus ensinou com ela. Ela é uma das parábolas que apresenta maior diversidade de interpretação nos comentaristas bíblicos. Ela está apresentada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Essa parábola tem dois personagens, um homem rico e um mendigo, chamado Lázaro. Na descrição dos personagens dos versículos 19, 20 e 21, nenhum aspecto moral, religioso, negativo ou positivo é apresentado que fizesse deles merecedores do céu ou castigo eterno. O rico era extremamente rico, pela descrição, e Lázaro extremamente pobre e doente. O verbo traduzido por jazia à porta na descrição de Lázaro indica que ele não tinha capacidade de se mover. Alguém tinha colocado ele ali. Também o fato de os cães lamberem suas feridas indicam problemas de mobilidade, pois lhe era impossível enxotar os animais. Após essa descrição, Jesus apresenta que há uma mudança de cenário, e aqui começa a dificuldade na interpretação da parábola, pois ocorre o relato da morte do rico e de Lázaro.
sendo que Lázaro é apresentado como sendo levado pelos anjos para o céu, ao seio de Abraão, e o rico sendo sepultado e depois, no Hades, sofrendo punição. O diálogo que segue também é intrigante. Lázaro não fala nada. Apenas o rico e Abraão dialogam. Do lugar de sofrimento, o rico pede a Abraão que Lázaro venha lhe aliviar o sofrimento. E é informado que isto é impossível. Alguns pontos merecem ser destacados nesta cena. Todos os personagens são apresentados não como fantasmas, seres imateriais. Todos têm corpo, possuem dedos, língua, boca e etc. No caso do rico, ele sente dor e ele pode ser alimentado. Os lugares são reais e eles têm plena consciência dos fatos que estão ocorrendo. Também é dito que eles estão recebendo a recompensa devido às suas escolhas, feitas enquanto viviam nesta terra. Assim, pode-se concluir que a realidade da cena é o momento em que justos e ímpios irão receber a recompensa de seus atos pós-juízo, pois tudo já está definido e a situação é irreversível. Todos esses pontos são coerentes com os ensinamentos de Cristo e outras partes da revelação quando fala do destino eterno. Jesus apresenta no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 14, que a recompensa será dada na ressurreição e não no momento da morte. Em seu sermão profético, em Mateus, capítulos 24 e 25, ele apresenta que as recompensas, castigo eterno e vida eterna, serão dados no mesmo momento para justos e ímpios. Ao final, depois de sua segunda vinda. Na parábola do joio e do trigo, também é colocado que só na colheita, de forma conjunta, joio e trigo serão separados, sendo o trigo mantido e o joio queimado. Falando de Sodoma e Cafarnaum, ele apresenta que os habitantes dessas cidades iriam ser vistos no futuro diante do juízo. Assim, Sodoma não existia mais, porque tinha sido destruída pelo fogo de Deus. E seus habitantes estavam mortos, esperando o juízo final. O mesmo Jesus fala sobre os ninivitas, sobre a rainha do sul, todos recebendo suas recompensas após o juízo final. No Evangelho de João, Jesus diz que, pós-juízo, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. São João 5, 28 e 29. Esses ensinos de Cristo são coerentes com todas as Escrituras quando falam dos mortos como num estado de inconsciência esperando o juízo final, onde todos os justos vivos e mortos receberão a recompensa, a vida eterna, ao mesmo tempo, e todos os ímpios mortos ressuscitarão ao mesmo tempo para receber sua recompensa, morte eterna no lago de fogo e enxofre. Isto está presente em vários textos, como Jó 14, 10 a 12, Salmos 6, 4 e 5, Eclesiastes 9, 5 e 10, Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29, 1 Coríntios 15, 16 a 18, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15. Enquanto nós pensamos na parábola, em primeiro lugar, deve ser analisado o contexto em que ela foi apresentada. Ela está numa seção do Evangelho de Lucas, onde Jesus é questionado pelos fariseus com respeito à sua relação com pessoas de índole duvidosa, publicanos e pecadores. Pessoas que claramente não tinham as bênçãos de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Em resposta à murmuração dos fariseus e escribas, Jesus apresenta 5 parábolas, sendo a última a do rico e Lázaro. Cada uma destas poderia ser analisada individualmente com lições maravilhosas. Mas por que Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, enumera estas 5 parábolas como resposta às críticas de seus oponentes? Qual seria o ponto central que Jesus estava ensinando ou combatendo com elas? Após as considerações iniciais, onde se percebe que Jesus está apresentando 2 realidades, o período de vida que determina sua recompensa final, morte eterna ou vida eterna, sem nenhum período intermediário ou nova oportunidade após a morte,
e o período em que ambos já estão desfrutando suas recompensas com corpos ressuscitados pós-juízo, é importante analisar quais eram as lições que Jesus tinha em mente no contexto em que foi dada a parábola. A parábola do rico e Lázaro é apresentada nesta seção de Lucas 15 e 16. Jesus foi questionado pelo fato de comer e se relacionar com pecadores. Em resposta, Jesus conta as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, dos filhos perdidos, do administrador infiel e do rico e Lázaro. Mais que responder aos fariseus, Jesus estava, com essas parábolas, auxiliando seus próprios discípulos na mudança de cosmovisão, que em muitos pontos eram semelhantes às dos fariseus. A crença comum de sua época era de que a condição social, econômica e de saúde física de uma pessoa demonstrava se ela tinha ou não o favor de Deus. Havia uma raça eleita, os judeus. E mesmo dentro destes existiam os favorecidos por Deus, os justos, e os desfavorecidos, os pecadores. Qualquer problema grave de saúde e a falta de bênçãos materiais era o resultado do juízo de Deus sobre o pecado. Por outro lado, a saúde e riqueza eram sinônimos de bênçãos divinas, como resultado de uma vida justa. Esta visão equivocada da realidade humana no grande conflito entre Cristo e Satanás levava muitos nos dias de Cristo a serem estereotipados, tratados com preconceito, e acharem que estavam sem o favor de Deus devido à sua condição social ou de saúde, carregando assim grande sentimento de culpa. Nessa sessão, Jesus mostra à sua audiência a incoerência dessa cosmovisão. Primeiro apresentando quem é Deus e qual o seu caráter, ao apresentar 4 tipos de perdidos. Aqueles que não sabem que estão perdidos, a dracma, aqueles que não perceberam que estavam se perdendo, a ovelha, aqueles que se rebelaram, se rebelou e escolheu se perder, o filho mais moço, e aqueles que, sem amor aos perdidos, estavam perdidos dentro da casa, o filho mais velho. E ali Jesus mostra que Deus é Pai e que seu objetivo é salvar a humanidade perdida, independentemente do tipo de perdido. Um segundo ponto é que Jesus apresenta a perspectiva bíblica sobre a realidade da vida presente e a vida futura. Não faz diferença seu status ou condição social na vida presente. O que faz diferença são suas escolhas. Elas determinarão seu destino eterno. E também se você está pronto para ser cidadão do reino dos céus. Percebe que a ênfase de Cristo está nas escolhas? Nesse contexto, ele conta a parábola do mordomo infiel, contrastando o modo de viver de uma pessoa qualquer no mundo com o que deveria ser a preocupação do fiel servo de Deus. O valor mais importante para os seres humanos é sua subsistência. O indivíduo, como administrador infiel, usa de coisas e pessoas para ter benefícios no amanhã. Jesus, porém, em sua fala, apresenta como deve ser o viver neste mundo. A questão não é ser rico ou pobre, mas como se usa aquilo que recebe neste mundo. A prosperidade terrena, segundo Cristo, é efêmera, vã e passageira. Ela só tem sentido quando usada para se fazer amigos para o reino de Deus. Ser fiel no pouco para Jesus é usar os dons terrenos para beneficiar outros. Quem assim o fizer receberá a verdadeira riqueza, o galardão eterno. Essa mesma estrutura é usada na parábola do rico e Lázaro. O que foi feito em vida determinou o destino eterno. O momento entre morte e receber recompensas. O destino eterno não é contemplado por Cristo nas duas parábolas. Assim, o importante é o caráter e o modo de viver de todos aqueles que são salvos por Cristo e viverão com Ele em seu reino. Intimamente ligado a este ponto está o terceiro, que é a vida presente como o único período que o homem tem para definir sua participação ou não no reino eterno. Não existe uma nova oportunidade após a morte, segundo a parábola, segundo o que Jesus disse, nem volta do mundo dos mortos. Tem-se esta vida. Depois, morte. E depois, ressurreição com as devidas recompensas. Morte eterna ou vida eterna. O quarto ponto seria: qual é a base que defina quem estará ou não no reino de Deus? Onde a pessoa encontra o modelo e informações necessárias que o preparará para estar na glória futura no reino de Deus. Aqui é apresentado a Bíblia. Cristo a coloca como única fonte de revelação.
Ninguém deveria consultar mortos ou ter como base de fé outra fonte que não fosse a Bíblia ou os profetas levantados por Deus, que estão em congruência, em conformidade com a sua palavra. Ao analisar a parábola do rico e Lázaro e todo o contexto que ela envolve, lembre-se, Deus é Pai. Ele fez tudo necessário para nos salvar. Ele nos concede dons para usarmos para sua honra e glória, no serviço a outros. Ele deu sua palavra como base para toda prática e doutrina. E ele nos espera ansioso para o grande encontro nos ares. Que a nossa vida aqui, as nossas escolhas, nos prepare para esse dia.